Olá, sejam bem-vindos para a quarta aula do nosso curso de dialética. Meu nome é Marcos Boeira e nesta quarta aula eu pretendo trabalhar com vocês o modo como a dialética de Aristóteles, em especial aquilo que está presente no livro das categorias, no livro sobre a interpretação e nos tópicos, como a dialética foi recebida na Idade Moderna e, partindo da consideração de que muitos autores comentaram o Aristóteles, alguns com maior, outros com menor fidelidade ao texto do Estagirita, eu optei por lidar com um dos maiores comentaristas do Aristóteles na Era Moderna, que pode ser reputado como dos comentaristas do seu tempo, aquele que foi, certamente, o mais fiel, o mais fidedigno à exegese da dialética aristotélica. Claro que eu estou falando daquele que é chamado, digamos assim, comumente chamado de o Aristóteles português, o Pedro da Fonseca. Pedro da Fonseca é um escolástico da última, digamos, fase, digamos assim, do período medieval, ou a última fase da assim chamada escolástica, e pode ser visto na Idade Moderna, nos auspícios da modernidade, como o autor mais fidedigno, mais fiel, digamos, à obra de Aristóteles, em especial no âmbito da lógica e no âmbito da metafísica. Algumas considerações prévias e de caráter historiográfico são aqui importantes para entendermos o contexto dentro do qual o Aristóteles é recebido na Era Moderna. Quando nós falamos em escolástica tardia, nós lidamos com um período cuja proeminência está centrada na Península Ibérica, Espanha e Portugal, onde o mundo ocidental assistiu uma restauração das categorias filosóficas do mundo grego, do mundo latino e do mundo medieval. A escolástica chamada assim tardia, ibérica, ou escolástica do barroco, ou segunda escolástica, ou escolástica portuguesa e espanhola, ou em apenas uma expressão, o siglo de ouro, como normalmente é chamado, esse período do movimento da Contra-Reforma, liderada pelos padres, sobretudo da Ordem de São Domingos, no primeiro momento, e mais tarde pela Companhia de Jesus, é um período de grande produção intelectual, sobretudo nas universidades da Península Ibérica. Quando nós olhamos para a Universidade de Coimbra, a Universidade de Salamanca, a Universidade de Évora, a Universidade de Alcalá e outras universidades da Península Ibérica, nós vamos ver que entre os séculos XVI e XVII, a península como um todo assistiu a uma espécie de renovo ou de renovação das categorias filosóficas e teológicas, a partir das quais o enfrentamento das temáticas que povoaram o cenário do mundo moderno exigiam uma abordagem assaz mais atinente à essência e aos problemas concretos presentes nesse tempo. Não só a reforma, não só a fundação do Estado moderno, nem tampouco os descobrimentos da América, nem tampouco ainda a circulação e a expansão do comércio internacional, mas, mais do que tudo isso, uma perspectiva inteiramente voltada para articular o produto da tradição clássica com as novidades do tempo moderno, fez com que um conjunto de autores
primeiro na Universidade de Salamanca e depois nas universidades peninsulares, procurassem, de alguma forma, conciliar os ensinamentos da tradição medieval e da tradição greco-latina, de modo a, com base nesta tradição, enfrentar os grandes temas que povoaram o cenário da cultura moderna. Quando nós olhamos para as temáticas da filosofia política, da filosofia do direito, da filosofia moral, da filosofia da economia, e mesmo dentro do âmbito da teologia, né, da teologia moral e da teologia sistemática e dogmática, nós vamos ver um esforço contínuo por estabelecer uma ponte entre a tradição clássica e a modernidade, de modo que os temas prementes a esse momento fossem resolvidos sob a vigilância dos cânones filosóficos e, eventualmente, teológicos, que eram marcadamente presentes na obra desses autores. A assim chamada Escola de Salamanca e, mais tarde, a Escola de Coimbra, legou, portanto, para o mundo, em especial nos séculos XVI e XVII, no interno das ordens dominicana e jesuíta, uma conjuntura de autores, pensadores, filósofos, intelectuais e professores dessas universidades e de colégios que produziram obras absolutamente monumentais, tendo em vista o enfrentamento desses temas. Não seria diferente no âmbito da lógica, quando nós observamos o modo como Aristóteles, o órgão, vai sendo recebido dentro do Ocidente latino, ou seja, os livros que nós sinteticamente estudamos nas 3 aulas anteriores, como esses livros vão sendo recebidos no Ocidente medieval, a partir do século VI e VII, nós vamos ver que a entrada de Aristóteles no mundo ocidental não é uma coisa que aconteceu de pronto, de uma maneira fácil e de uma maneira fluida e, digamos assim, salutar. Pelo contrário, a entrada de Aristóteles no Ocidente medieval foi algo bastante complicado do ponto de vista historiográfico e do ponto de vista das traduções que as obras de Aristóteles passaram a ter dentro do Ocidente. É possível dizer que alguns autores foram muito importantes para que isto acontecesse. 2 em especial do mundo antigo e 2 do mundo medieval. No mundo antigo, é possível dizer que 2 autores foram decisivos para a entrada de Aristóteles no Ocidente medieval, digamos, no início da Idade Média. O primeiro foi, obviamente, Porfírio, tá? Numa obra chamada Isagogé, onde o Porfírio estabelece uma análise sobre as categorias de Aristóteles e amplia consideravelmente o estudo das categorias e o estudo dos predicáveis, as classes de predicáveis, o acidente, o próprio, o gênero, a espécie, a definição que nós vimos nas aulas anteriores. E mais tarde, depois de Porfírio, um autor que eu diria é de todos os autores do período do final da patrística, digamos assim, início da escolástica, né, ele está exatamente no meio, a gente pode dizer assim, ainda que temporalmente esteja mais na patrística do que na escolástica, mas do ponto de vista metodológico, esse autor está exatamente no meio entre as 2 fases, né? E eu estou, obviamente, falando de Severino Boécio. Tá? O Boécio tem diversos comentários acerca das obras e dos ensinamentos de Aristóteles, né? Tem escritos sobre o silogismo categórico, escritos sobre o silogismo dialético, escritos acerca do entimema e das diferenças tópicas, o problema dos lugares comuns, que nós falamos na aula anterior, todo um comentário ao livro da interpretação e também às categorias do Aristóteles. Em suma, o Boécio é
dos autores do período, aquele que, com maior atenção, enfrentou a temática trazida à baila pelo Stagirita. É claro que a chegada dos livros, a recepção dos livros do Organon no Ocidente não aconteceu toda ela ao mesmo tempo. O livro das categorias e da interpretação foram livros que primeiramente foram recebidos, né? E isso por volta do século III, IV. Depois, com o estudo do Boécio, isso se consolida. E pouquinho tempo mais tarde, nós temos a recepção definitiva dos demais livros do Organon. Embora em Boécio já tivesse alguma percepção do ponto de vista do objeto do que os livros dos analíticos, o livro das refutações sofísticas, lidavam, a integração desses livros posteriormente ao patrimônio filosófico do Ocidente latino acontece em ampla medida pelos esforços de autores como Jacobo di Venezia, Gerardo de Cremona e também Guilherme de Moerberg, já no início, digamos assim, da escolástica, ou a chamada escolástica da Alta Idade Média. Claro que outros autores foram muito importantes para o desenvolvimento da lógica no período medieval. Pedro Abelardo, né? William of Shirehood e, mais do que todos eles, eu diria, o maior lógico da Idade Média, que foi o Petrus Hispanus Portucalensis, o Pedro Hispano, que de todos é o autor que, pode-se dizer assim, não só incorporou absolutamente a doutrina de Aristóteles sobre a demonstração e sobre a dialética, mas mais do que isso, levou a cabo a tarefa investigativa de ampliar o estudo da dialética para além das paredes semânticas da ópera aristotélica. Ou seja, em outras palavras, o que o Petrus Hispanus fez foi justamente ampliar o estudo da lógica de Aristóteles, né, para invadir ou pervadir outros campos que ainda não haviam sido descobertos. Tá? Basicamente, a lógica do Aristóteles, ela se ocupa de enfrentar três temáticas gerais. A primeira delas é a lógica de termos, que nós estudamos ao verificarmos as categorias. A segunda é a lógica, né, de predicados, que nós vimos quando observamos aquilo que está no livro sobre a interpretação, em especial no início do livro da interpretação, todo o problema com o predicado e as classes de predicáveis. E uma terceira parte da ocupação da obra de Aristóteles se dá justamente com a diferença existente entre os silogismos ou as estruturas de argumentação. Tá? O silogismo demonstrativo, o silogismo dialético e o entimema da retórica. Tá? Por isso há, portanto, né, uma lógica proposicional também presente em Aristóteles, ainda que no mundo antigo os autores que melhor formularam uma lógica proposicional justamente foram os estoicos, né? Sexto Empírico, Crisipo de Solis e outros pensadores estoicos. Por que isso tudo é importante aqui para contextualizarmos, né, o modo como o Stagirita e os três livros que nós estudamos nas aulas precedentes acabaram adentrando as paredes do Ocidente latino medieval? Isso tudo é importante porque, a partir de um autor, que é o Pedro Hispano, Aristóteles não só é absorvido, como ele é, vejam bem, criticado e, digamos, colocado sub júdice por parte dos autores da escolástica, o que provocou uma certa, não um certo distanciamento de modo algum, mas um avanço significativo no estudo da lógica, que até o momento vinha a ser tratada como uma arte liberal e que agora passava a ser tratada mais do que uma mera arte liberal, também ela como uma ciência,
ou uma ciência distinta de todas as demais. Tá? Esse detalhe é muito importante porque quando nós observamos a história da lógica e da dialética propriamente falando, nós temos dois grandes períodos, tá? E esses dois grandes períodos, do ponto de vista interno, o primeiro deles tem uma divisão interna em dois períodos. Tá? E isso é comum entre todos os autores que hoje comentam Pedro da Fonseca, que nós vamos ver daqui a pouco, Pedro Hispano, que é este autor medieval, e o próprio Aristóteles. Os autores em geral, os grandes comentaristas, como William Neil, Lambert-Marie de Rijk, Josep-Marie Boschensky, os maiores lógicos do século XX, chamemos assim, né? Jaco Rintica e outros, costumam distinguir a história da lógica na antiguidade e no medievo tardio em dois grandes momentos. Tá? O primeiro momento se dá e é caracterizado como um momento de grande fidelidade ao órgão do Aristóteles. Normalmente esse primeiro momento, essa primeira fase, é chamada de Logica Antiquorum, tá? A lógica antiga. Diferentemente da lógica medieval, que é a Logica Modernorum. Tá? Veja que o termo moderno, que aliás o homem moderno, a cultura moderna reivindica para si, já era um termo usado pelos lógicos na Idade Média. Tá? A palavra moderno, no latim modus odiernus, né? O modo do tempo presente, odierno, né? Aquilo que é agora, presente, o modo de hoje. Né? A palavra moderno, então, qualifica a lógica medieval em uma certa distinção em comparação com a lógica antiquorum, a lógica antiga. Tá? Dois momentos, a lógica antiquorum, lógica antiga, e lógica modernorum, a lógica medieval. O que elas têm de diferente? Tá? E isso será decisivo para entendermos o Pedro da Fonseca e o contexto dentro do qual ele está. A lógica antiquorum, que é dividida em duas fases, a lógica vetus e a lógica nova, a lógica velha e a lógica nova, tá? Se distingue pela atenção que é dada aos livros do Aristóteles. Então, na lógica velha, normalmente a atenção era dada ao livro das categorias e ao livro sobre a interpretação. Tá? Os comentaristas primeiros do Aristóteles, ao final da patrística e início da escolástica, tinham bem presente a ideia de que o estudo da lógica era um estudo que tem como objeto central as categorias e o livro da interpretação. E nesta fase era usual pensar que a lógica e a dialética eram a mesma coisa. Porque, no fundo, um mesmo estudo volta-se para o estudo do raciocínio e do modo correto de argumentar. Então, com base nas categorias e na interpretação, nós temos os cânones básicos, né, a partir dos quais a voz que significa, o enunciado, o valor de verdade dos enunciados e a sua articulação com outras proposições dentro de uma argumentação, ocupava o cenário principal, digamos assim, dos comentaristas da lógica aristotélica e mesmo autores que formularam teses sobre a lógica neste período, que não tinham contato assim muito premente com a obra do Aristóteles, como Apuleio, por exemplo, ou mesmo Galeno na Institutio Logica, né? A instituição da lógica de Galeno, que é uma obra muito antiga. Pouco tempo mais tarde, já com a produção de Boécio e já com a recepção dos demais livros do órgão, a lógica antiquorum entra na sua segunda fase. A lógica antiga entra na sua segunda fase, que é a chamada lógica nova, lógica nova. E nesse momento, o livro dos analíticos, primeiros e posteriores, onde o Aristóteles trata da ciência e da arte da demonstração.
tá? O silogismo formal ou a demonstração. O livro dos tópicos, onde o Aristóteles lida com a dialética propriamente dita e os seus postulados, objeto da aula anterior que nós estudamos aqui. E, por fim, o livro das refutações sofísticas ou elencos sofísticos. Esses livros todos são como que absorvidos dentro da assim chamada tradição ocidental, que agora, com os auspícios da escolástica, da Alta Idade Média, vai ganhando força e vai ganhando maior reputação. Tanto assim que os autores da escolástica, mais influenciados pelo Aristóteles, como Alberto Magno, Pedro Hispano e Tomás de Aquino, né, que de todos é talvez o mais conhecido pensador influenciado pelo Aristóteles, esses autores terão, digamos, na conjuntura dos seus escritos, uma atenção muito particular e especialíssima à produção lógica do Aristóteles. A título de curiosidade apenas, Tomás, por exemplo, Tomás de Aquino, tem um comentário sobre o livro da interpretação, tem também o comentário sobre os analíticos posteriores, e em diversas partes do corpus Thomisticum, da Opera Omnia, da obra completa de Tomás de Aquino, o Aquinati enfrenta questões lógicas e dialéticas com base no Aristóteles, no Estagirita. Tá? Mas, ao mesmo tempo em que esses autores medievais criavam uma fidelidade e uma relação de profunda consonância com os escritos de Aristóteles, alguns deles avançavam para além dos escritos de Aristóteles e colocavam a lógica e a dialética perante um novo cenário, um novo horizonte que se abria, né, nesse momento. E aqui nós chegamos na Logica Modernorum, tá, que não apenas caracterizada pela atenção à lógica de termos, à lógica de predicados e à lógica proposicional de Aristóteles, adicionava uma quarta maneira de encarar a lógica agora, não apenas como arte liberal, mas sobretudo também como uma ciência. Isso é um detalhe curioso, porque o Aristóteles nunca tratou a lógica e a dialética como uma ciência. Nunca. Para o Aristóteles, a lógica e a dialética sempre fora uma arte. Tá? E os medievais trataram, em ampla medida, a dialética como uma arte liberal, né? Uma arte pertencente ao conjunto das ars sermotinales, do trivium, tá? Uma das três artes liberais do trivium. Foi apenas com William of Charleswood e com Petrus Hispanus que a lógica passa a ser tratada não mais apenas como uma arte, mas também como uma ciência apodítica. Tá? Isto é, uma área em torno à qual há um objeto a ser estudado e há uma circunferência limítrofe do conjunto de temas que integram esta área do saber em particular. E, por isso, uma nova conjuntura de temas passa a ocupar o cenário dos autores medievais no que tange ao estudo da dialética, né? Não só como arte, mas também como ciência. E por isso a Logica Modernorum é chamada de uma lógica das chamadas proprietates terminorum, né? Ou proprietatibus terminorum. A lógica das propriedades de termos. Em outras palavras, a atenção a ser dada ao âmbito do estudo da lógica e da dialética não centrava-se mais apenas em constatar os termos que combinados formariam o enunciado, a partir do qual nós teríamos um juízo e uma avaliação sobre o valor de verdade desses conceitos, formando-se assim as proposições no âmbito da lógica categórica ou mesmo da dialética. Mas mais do que analisar os termos e os predicados e mesmo as proposições, o objeto agora estava centrado em discernir a função, a capacidade semântica e
o enquadramento pragmático dos termos dentro do estudo da dialética. E o nome que se deu a esse tipo de investigação, que tem como objeto agora não mais só o enunciado e a voz que significa, mas sobretudo o termo em si mesmo considerado, algo que, óbvio, o Aristóteles já havia feito, mas não com a atenção total dada única e exclusivamente às funções lógico-dialéticas dos termos, passa agora a ser o objeto primordial dos temas e tratados de lógica. O estudo das propriedades de termos. Né? William of Charlwood, Pedro Hispano e outros autores medievais dedicam, como por exemplo um outro muito famoso, que é o João Buridano, né? Ou Johannes Buridanus, né? No seu tratado sobre os Syncategoremata. Esses autores vão estudar as chamadas propriedades de termos. O que são as propriedades de termos? Aquilo que é próprio não de uma substância, como normalmente se interpretava, vimos ontem quando estudamos tópicos, um predicável é o próprio, mas o próprio agora é voltado para a análise expressiva e designativa dos termos da linguagem. Tá? Então, o termo é um signo, e como todo signo, ele tem referência, significado, e tem uma articulação entre o modo de sua apresentação e o objeto que ele designa como campo de sua referência. Todo o estudo das propriedades de termos, portanto, começa no que esses autores medievais consideravam ser a suposição e a significação dos termos. Todo termo tem significação e tem suposição. Significação é o que à época se chamava o modo de apresentação do termo. Por exemplo, eu falo a vocês copo d'água. Eu poderia apresentar de maneira diferente essa mesma expressão sonora dizendo copo d'água. Ou poderia falar copo d'água. Veja que nesses três casos, os modos de apresentação são diferentes. Ou seja, no primeiro caso, há um modo de apresentação que é mais, digamos, analítico. O segundo é mais musicado. E o terceiro é óbvio, é a expressão de uma paixão irascível. O cara está irritado e fala, copo d'água! Né? O modo de apresentação é diferente. Mas nos três casos, nós temos uma mesma referência, que é a suposição. O que é a suposição? É a acepção do termo ou da expressão copo d'água por esse objeto ou qualquer outro que possa ser assim chamado de copo d'água. Eu substituo o objeto em si pelo termo que eu emprego e que é cognoscível para vocês. Veja que esse é um tipo de estudo que foi muito, mas muito investigado, perquirido, sondado, né, pelos autores medievais. O estudo da suposição e da significação dos termos. O que talvez hoje nós poderíamos chamar, dentro da filosofia analítica, da semiótica, de denotação dos termos e conotação dos termos, né? Ou referência e denotação. Mas, de qualquer maneira, muito do que nós temos hoje no âmbito da lógica, da dialética e da filosofia da linguagem, tinha já nos autores medievais um background bastante considerável no que tange às interpretações e recepções que os escritos do Aristóteles passaram a ter dentro da Idade Média e dentro do final da Idade Média, né, e no período posterior. Nós até poderíamos dizer que a Logica Modernorum, ela tem pelo menos 4 grandes períodos, né? A escolástica da Alta Idade Média, onde estão os seus produtores principais, William of Charlwood, Richard Bunyan e João Buridano e o Pedro Hispano, que é talvez o mais importante lógico da Idade Média, tá? Que, aliás, a título de curiosidade, o Pedro Hispano também foi Papa da Igreja Católica, foi o Papa João XXI. Tá? Inclusive o Dante Alighieri, na comédia, o coloca no céu, no paraíso, né? E o chama de o grande lógico do nosso tempo.
Então, o Pedro Hispano é o maior lógico da Idade Média. E ele pode ser o, digamos, o pensador representativo desta primeira fase da lógica modernorum. Há uma segunda fase, que eu vou chamar de escolástica do Renascimento. Né? A escolástica do Renascimento é uma escolástica já muito influenciada pelo que a gente vai chamar aqui de aristotelismo naturalista ou radical. Né? Essa escolástica teve muita força, principalmente no norte da Itália, nas chamadas escolas de interpretação da filosofia do Aristóteles, sem, todavia, qualquer atenção à teologia moral ou à teologia como um todo, né, como uma espécie de scientia conditio sine qua non, uma ciência condicional para o estudo da obra do Aristóteles. Os aristotélicos radicais, como que separaram o Aristóteles dos teólogos da Idade Média para estudá-lo dentro de uma noção mais naturalista, cientificista. E a escola que é protagonista nisso é a escola de Pádua. Tá? Então, a escola de Pádua tem uma recepção acerca de um determinado Aristóteles que, para a lógica e para a dialética, é amplamente fundamental do ponto de vista historiográfico. Depois nós temos uma terceira fase, que é o que eu vou chamar aqui de escolástica do Barroco. Tá? Na escolástica do Barroco está justamente o siglo de ouro e a escola de Salamanca, e como a escolástica, já no movimento da Contra-Reforma, restaura boa parte das obras do Aristóteles, e no âmbito especial da lógica, a lógica de Aristóteles vai sendo restaurada e articulada com a lógica de propriedades de termos. E, por fim, a escolástica ibero-americana, né? Ou seja, em especial no Virreinato de Nueva Espanha, no México, e no Virreinato do Peru, né? São as duas primeiras universidades da América Latina, a Universidade do México e a Universidade do Peru, a Universidade São Paulo de Lima, onde nós temos uma produção absolutamente notável de obras lógicas, né, que procuraram interpretar Aristóteles à luz de Petrus Hispanos e da lógica modernorum, a lógica das propriedades de termos. E eu posso dizer com segurança que entre a terceira e a quarta fase da lógica modernorum, aquele autor que desponta como, se não o mais profundo, mas certamente o mais didático de todos eles, é este aqui, Pedro da Fonseca, neste tratado chamado Instituições Dialéticas, as chamadas Institutionum Dialecticarum Libri Octo. São 8 livros das instituições dialéticas, onde o Pedro da Fonseca apresenta um roteiro exaustivo, didático, claro, eu diria maravilhoso, para o estudo completo da lógica e da dialética de Aristóteles. Obviamente que ele não faz isso apenas levando em consideração a obra do próprio Aristóteles, mas ele amplifica o estudo da obra do Aristóteles justamente para dar conta do modo como, dentro da lógica modernorum, dentro da lógica de propriedades de termos, a lógica de termos, de predicados e proposicional do Aristóteles fora recebida. E como isso aqui, no chamado siglo de ouro, né, na escolástica ibérica ou na escolástica tardia, como esses temas são não só recebidos, como enfrentados à luz dos cânones, né, aristotélicos. Uma coisa importante que nós temos de considerar previamente. O Pedro da Fonseca foi, dentre outras coisas, responsável, um dos grandes responsáveis, pela formação do chamado cursus conimbricensis. Tá? Ou seja, era usual, logo que a Companhia de Jesus nasceu, era usual que a Companhia de Jesus instalasse colégios de formação pedagógica, né, para os ingressantes na Ordem de Santo Inácio. E isso foi feito, então logo a Companhia nasceu, né, com o decreto e a instituição papal, a Companhia foi formando colégios por todo o mundo.
O primeiro colégio da Companhia de Jesus é o Colégio de Messina, né? No sul da Itália. Depois o Colégio de Goa, né? Nas Índias Orientais. E por lá, São Francisco Xavier, o São Francisco Xavier, instalou uma miríade de colégios, né? Foi, ou pelo menos assim, foi responsável pela instituição do colégio em Goa e foi responsável indireto, né? Depois da sua morte, indiretamente, pela instalação de outros colégios nas Índias Orientais. E aqui nas Américas, né, a Companhia de Jesus instalou muitos colégios de artes, colégios onde um novo método pedagógico passava a ser, digamos assim, absorvido, melhor dizendo, no interno dessas escolas. O primeiro grande modelo de sistematização do projeto, digamos, jesuíta de restauração da obra de Aristóteles, da obra de Petrus Hispanos, da Logica Antiquorum e da Logica Modernorum, neste momento, né, foi justamente o Cursus Coimbricensis, que teve como seu, talvez, principal protagonista, não redator direto, mas protagonista intelectual, nada menos do que o nosso Pedro da Fonseca, né, o estagirita ou Aristóteles português. Porque boa parte da composição do Cursus Coimbricensis, que era uma espécie de roteiro analítico de estudo da dialética e de outros temas, né, dentro do Colégio de Artes de Coimbra e mais tarde dentro da Universidade de Coimbra, desse roteiro analítico nascem muitas coisas. Uma dessas coisas é o método pedagógico da Companhia de Jesus, que é a Ratio Studiorum, né, que se consolida dentro dos colégios da Companhia e terá, durante praticamente todo o século XVII, no colégio mais importante da Companhia de Jesus, que é o Colégio Romano, né, colégio em Roma, colégio de artes da Companhia em Roma, onde muitos intelectuais muito importantes foram docentes e outros muito conhecidos foram também alunos ali, né? É digno de nota, por exemplo, que Francisco Toledo, Benito Pereira, Francisco Soares e outros grandes intelectuais do período do Siglo de Ouro foram professores no Colégio Romano e outras grandes personalidades, né, foram discentes no Colégio Romano, como, por exemplo, Cardeal Roberto Bellarmino, santo da Igreja Católica, São Roberto Bellarmino, né, foi aluno do Colégio Romano. Outros intelectuais de grande ponta também foram alunos do Colégio Romano. O Pedro da Fonseca, embora não tivesse passado muito tempo em Roma, teve sim um período curto, né, mas significativo dentro do Colégio Romano. E quando volta a Portugal, ele compõe este monumental tratado de dialética, que eu diria que, né, juntamente com a Ratio Studiorum e com o Cursus Coimbricensis, as instituições dialéticas e a obra de metafísica do Pedro da Fonseca, os comentários ao livro de metafísica do Aristóteles, né, podem ser vistos aqui como livros, aspas, canônicos para o estudo da dialética dentro do âmbito da Ratio Studiorum, dentro do Colégio da Companhia e, numa orbe mais ampliada, dentro, digamos assim, do movimento do Siglo de Ouro ou da escolástica tardia como um todo. Depois da sua publicação pela primeira vez em 1564, as instituições dialéticas tiveram uma miríade, uma quantidade até infindável de traduções e de edições. Nós, aqui no Brasil, faremos uma edição, né, que sairá em breve, das instituições dialéticas pelo Instituto Hugo de São Vítor, e eu tenho a honra de fazer a apresentação desse tratado, né, que será publicado aqui no Brasil pela primeira vez. Esta edição é uma edição da Universidade de Coimbra, de 1964, né, em comemoração aos 400 anos das instituições dialéticas, que foi levada a cabo pelo grande professor Joaquim Ferreira Gomes, que não só traduziu as instituições para o português, como também fez uma apresentação notável da obra, que pode ser vista como uma espécie de itinerário, né? Um livro didático para estudar dialética, o qual eu recomendo vivamente para todos os que queiram
estudar a lógica do Aristóteles. Tá? Eu confesso a vocês que não conheço melhor roteiro didático para o estudo da dialética do que esse aqui. Tá? E dentre as grandes coisas que o Pedro da Fonseca nos traz nesse tratado, nesse livro, que é digno de nota, né? Uma delas é certamente uma discussão em torno da natureza desta arte liberal, que é a dialética. Então eu gostaria, se vocês me permitirem, de ler com vocês alguns excertos do livro 1 das Institutionum Dialecticarum Libri Otto. Né? Gostaria de ver o Liber Primus com vocês, o primeiro livro, então, do Tratado de Dialética do nosso Pedro da Fonseca, tá? Que, obviamente, sempre muito fiel a Aristóteles e aos seus comentaristas, Boécio, Porfírio e Petrus Hispanos, já indicados, já referidos, tem também uma boa parcela sua, né, se não tanto pela matéria propriamente dita, porque basicamente é o Aristóteles e o Petrus Hispanos né, novamente colocados aqui dentro do livro, há, isso sim, uma certa originalidade no que tange à metodologia, à organização e, sobretudo, ao estilo de exposição, né? Porque o Petrus Fonseca escreve na língua latina, né, com a mesma, eu diria, verve e com o mesmo brilhantismo dos grandes retóricos e dialéticos do passado, como o próprio Cícero e o próprio Quintiliano. Claro que aqui não cabe comparar o nosso Aristóteles português com Cícero Quintiliano, não é este o objetivo, mas a minha indicação tem apenas como objetivo ou amostra ou finalidade mostrar o quão claro e o quão estiloso é o texto do nosso Aristóteles português. Obviamente eu vou ler a tradução aqui do professor Joaquim Ferreira Gomes para analisarmos um pouco esse início. Nos diz assim Pedro Fonseca: uma vez que toda doutrina construída pela razão se comunica discorrendo, isto é, patenteando numa oração algo desconhecido a partir de coisas conhecidas, e porque no discorrer surgem muitos erros, foi necessário procurar uma arte que fornecesse normas seguras de discorrer, para evitar que, uma vez ou outra, uma falsa doutrina se insinuasse como verdadeira. Os primeiros a descobrir esta arte deram-lhe o nome de dialética. Posteriormente, os antigos peripatéticos chamaram-lhe lógica, e uns e outros com razão. Na verdade, o termo dialética corresponde, em latim, à expressão método ou doutrina do discorrer. Com efeito, o que para os gregos é dialectikai, né? Ou dialegestai, né? Na língua grega, verbo de onde deriva o termo dialética, é para os latinos disserere. Né? Ora, a mesma interpretação do nome, segundo Cícero, pode aplicar-se à lógica no sentido literal. Diz, complicada a questão a que chamam peridynaton, né, em grego. E o mesmo se dá em absoluto com a lógica, a que chamo método de discorrer. Então, todo o problema já começa no nome, né? Alguns a chamam lógica, outros dialética. Como os medievais resolveram essa questão? Né? Os medievais resolveram essa questão dizendo que a dialética é o gênero dentro do qual a lógica é uma espécie. Tá? Ou seja, a lógica, sobretudo a lógica formal, é uma espécie que é estudada dentro da dialética, que, diferentemente do silogismo material, que nós estudamos, que leva a conclusões prováveis, o silogismo formal leva a conclusões necessárias, certas e verdadeiras, como estudamos nas duas aulas anteriores. Tá? Então, a dialética é um gênero,
porque ela abarca os dois modos de argumentação, a argumentação com razão formal e a argumentação com razão material. Né? Uma certa e segura, a outra provável. Tá? Claro que quando o Pedro Fonseca diz que ambos têm razão, aqueles que chamam lógica ou dialética, ele está supondo que a palavra lógica também pode ser dita no sentido elástico, como lógica formal e lógica material, que é o que usualmente chamaremos de dialética. Tá? Por isso ele afirma essa concordância com Cícero e com os gregos, né? Ou seja, com os latinos e com os gregos. E continua ele, portanto, para dizer assim. Agora vamos ver o que é esse método de discorrer do qual ele fala. Tá? Vamos ver o que ele quer dizer com isso. Ele diz assim, além disso, o mesmo discurso esclarece fácil e claramente a natureza desta arte, pelo fim que lhe é próprio. Então, o que era usual na tradição clássica, medieval e barroca? A ideia de ciência supõe o fim para o qual esta investigação se determina. Esse é o modo correto de interpretar a área do saber. Onde é que está a divisão do saber? Como é que se dá a divisão dos saberes? A divisão dos saberes se dá pela causa formal e pela causa final. Isto é, pela finalidade e pela natureza específica que corresponde ao objeto de uma ciência. Então, por exemplo, a botânica estuda o comportamento, o movimento de um ser vivo chamado planta. Dentro desse gênero, nós temos muitas espécies diferentes de plantas, orquídeas, samambaias, etc. Como que eu vou estudar a botânica? Observando a natureza específica, que é a essência desse objeto chamado planta, e o seu fim, a sua causa final, para que este objeto se determina como forma que é, como natureza específica que é, como essência que é. Tá? Então, toda a área do saber supõe uma investigação sobre a natureza e a finalidade. Tá? Então, por isso o Pedro Fonseca nos diz, o mesmo discurso, quer dizer, o método de discorrer, o mesmo discurso esclarece fácil e claramente a natureza desta arte, pelo fim que lhe é próprio. E aí continua ele, com efeito, ainda que a própria ação de discorrer seja comum a todas as disciplinas, pois todas afastam de uma certa ignorância a partir de coisas conhecidas e manifestas, então, a própria ação de discorrer seja comum a todas as disciplinas, ensinar, contudo, como se deve discorrer, e para isso, fornecer leis comuns e preceitos. O que quer dizer tudo isso? E aí ele conclui aqui. Reivindicou-o a dialética como fim próprio, pelo qual se distingue das outras disciplinas. Ou seja, todas elas buscam o quê? Discorrer, ensinar, de acordo com certas leis comuns e certos preceitos. A botânica tem suas leis comuns e preceitos, a física tem suas leis comuns e preceitos, a ética tem suas leis comuns e preceitos, a política, o direito, e etc. O que é a dialética? A dialética ela não está interessada nas leis próprias de cada ciência, mas ela está interessada justamente no método que articula as leis com o modo de discorrer, de modo a atingir os fins correspondentes. É esse método, essa coluna vertebral atrás da qual todas as ciências se edificam como ciências. Tá? E é justamente isso que a torna distinta das demais ciências, porque ela se ocupa não de cada lei própria de cada qual, mas ela se ocupa justamente daquilo que é compartilhado por todas elas. A ideia de uma coluna vertebral, a ideia de uma trajetória que vai de certos princípios para certas conclusões. Tá? Então, portanto, com muita propriedade, tá? E isso está no Tratado do Porfírio, no livro 1 do Tratado do Porfírio, da Isagogué, com muita propriedade se define dialética
como doutrina do discorrer, como arte que ensina todas as fórmulas de discorrer, isto é, atenção aqui, de revelar pela oração o conhecido a partir do desconhecido. Então, do conhecido por nós, o discorrer vai nos levar àquilo que é desconhecido. Então, na dialética, é como se nós estivéssemos numa tensão permanente entre o que é conhecido e o que é desconhecido. E o que revela o conhecido, o que mostra o conhecido, é o enunciado. É a oração, é o conceito, é a sentença. Né? Quer dizer, diz ele aqui, né? Dialectica discerendi doctrina, quasi ars, coedoscet omnes formulas discerendi, hoc est, incognita ex cognitis oratione pate facendi. A arte que ensina todas as fórmulas de discorrer, isto é, de revelar pela oração o conhecido a partir do desconhecido. E aí continua ele para dizer assim: daqui resulta que não foi sem motivo que autores de grande peso disseram ser esta a única faculdade necessária à formação de todas as outras artes, a qual, por isso, não duvidaram alguns chamar cume das disciplinas, outros disciplina das disciplinas. Artium maximan, alius et artium maximan, et lucem omnium appellare non dubitat. A maior das artes e luz de todas. Aliás, definição que já estava, de algum modo, em Platão, Agostinho e Cícero. Quando Cícero lida com os oradores ilustres, e nos fala isso, que convém a eles revelar o desconhecido a partir do que é conhecido, a saber, o enunciado. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que este curso tenha cumprido a finalidade de mostrar, ao menos de uma maneira sintética e introdutória, aquilo que é o objeto próprio da lógica e da dialética de Aristóteles e de sua recepção no Ocidente latino e medieval e mesmo na escolástica portuguesa e, de algum modo, ibero-americana, através desta obra de Pedro da Fonseca, Instituições Dialéticas, que, pasmem, foi amplamente adotada e lida pelos colégios de artes no Brasil durante o século XVII. Em especial o Colégio Máximo do Maranhão e o Colégio de Salvador. Então, é uma obra que tem, digamos, uma importância historiográfica tremenda, não só para a história da lógica, mas também para a história do nosso país. Muito obrigado, até mais.